Então, a Capsu, e nós vamos falar agora sobre algumas manchetes aqui que associam o Lula ao Maduro, só que eu acho que essa associação está errada, eu vou explicar para vocês. Por exemplo, o Guzzo, eu gosto muito do Guzzo, eu concordo com 90% das coisas que ele fala, mas ele diz aqui, ó, que amor bandido de Lula pela ditadura de Maduro sempre teve algo de anormal. Eu discordo dele profundamente, não, é normalíssimo, é a mesma coisa. O Lula e o Maduro são o mesmo elemento da América Latina fracassada, essa galera de cabeça branca, amante de Fidel Castro e coisa e tal, o retrato do fracasso desse pessoal. É a mesma coisa, não tem nada de anormal. O que o Lula quer fazer aqui no Brasil é exatamente o mesmo da Venezuela, e muita coisa ele está conseguindo, né? Tem coisas que você não consegue nem distinguir o Brasil da Venezuela, não pode criticar a eleição, quer regular a rede social, critica o Elon Musk, critica o X e não sei o que lá. É basicamente a mesma coisa, né? Vamos falar. Pois bem, amor bandido do Lula. Meu amigo, não é amor bandido, não. É amor cúmplice. É a mesma coisa. É a turma, é a turminha ali, é igualzinho. O Petro da Colômbia é a mesma coisa, né? É verdade que existe uma esquerda na América Latina que já acordou para o problema do Maduro, tá? Não que não queira um regime ditatorial tão ruim quanto o dele, tá? Esquerda sempre tende para o socialismo. Mas, pelo menos, já percebeu que não dá para se associar com esse tipo de gente, não tem como bancar Maduro, não dá para passar pano para o Maduro, né? Você vê aqui, ó, até a passadora de pano oficial do governo Lula, ou uma das passadoras de pano oficiais do governo Lula, a Daniela Caudalonga, está falando aqui da escalada autoritária do Maduro na Venezuela, amplia custo político para o PT. Daniela, não é isso. O PT e o Maduro é a mesma coisa, não tem custo político aí não, é o mesmo plano, é o mesmo grupo, é a mesma ideia, não tem diferença nenhuma entre Maduro e Lula, né? Então esse pessoal tá vendo o Lula como, não, o Lula está errando ao apoiar o Maduro. Gente, acorda, olha o que está acontecendo no Brasil, é a mesma coisa da Venezuela, é exatamente a mesma coisa. Estatização em massa, né? O Lula quer reestatizar as refinarias da Petrobras, quer reestatizar a Eletrobras, quer reestatizar a coisa toda. Eu sempre falei isso, o Lula quer, eu não sei se ele vai conseguir. Eu espero que as instituições aqui no Brasil sejam mais resilientes, sejam mais fortes que as instituições lá na Venezuela. Mas que o Lula quer ir no mesmo caminho, ele quer com certeza. Ele quer, o sonho do Lula é o Brasil igualzinho a Cuba, com todo mundo na miséria, destruído, pessoas fugindo do Brasil para ir para os Estados Unidos em bote de garrafa, porque a única alternativa que tem para a pessoa sobreviver, o sonho do Lula é esse, né? E a elite extremamente rica, né? Ele e a turminha dele controlando o poder, com iates e não sei o que lá, e dinheiro pra caramba, né? É o que aconteceu em Cuba, é o sonho do Lula, é esse. É o sonho do Maduro também. O Maduro conseguiu o sonho dele, a família do Maduro é super rica, a família do Chaves lá na Venezuela, super rica, ultra bilionária, né? Nem que queira consegue torrar o dinheiro todo até o final da vida, mas faz questão de manter a população na pobreza. A população continua toda na pobreza lá. É o padrão socialista de funcionamento. Quem disse que socialismo não funciona? Funciona pra caramba, funciona bem pra caramba pro dono do poder, pro cara que tá no poder, né? Pro resto não, pro resto é uma merda. Mas pro grupinho que tá no poder ali, funciona bem pra caramba. É o que prova Cuba, o que prova o Maduro, o que prova a União Soviética também, né? A nomenclatura soviética era super rica, meu amigo, não tem esse negócio não, né? Enfim, o pessoal está entendendo errado aqui, né? Daniela Lima falando aqui da escalada autoritária do Maduro está piorando a situação para o Lula. E, de novo, eu entendo o que ela quer dizer aqui, realmente, né? Cada vez que o Maduro manda prender opositores, manda censurar a rede social, manda fazer um monte de coisa, abre um alerta enorme para o Lula. Por quê? Porque o Lula está fazendo a mesma coisa aqui. E todo mundo sabe que na Venezuela é uma ditadura. Aí o pessoal começa a olhar aqui para o Brasil e fala, pô, peraí, mas se na Venezuela é uma ditadura e o pessoal está fazendo as mesmas coisas que o Lula quer fazer aqui no Brasil, censurar a rede social, regulamentação da mídia, regulamentação de inteligência artificial, fechar a plataforma, brigar com Elon Musk, pô, se o que o Lula está fazendo aqui é exatamente igual que a Venezuela, e lá a gente sabe que é uma ditadura, então o que é o governo do Lula? Né? É uma ditadura, é o que eu falo para vocês desde o início. Estamos sob a ditadura da coligação PT-STF, né? Juntou o Alexandre de Moraes lá com a sua sede de, entre aspas, salvar a democracia. Esse sempre foi o código para implantar uma ditadura, né? Salvar a democracia sempre é usado por tiranos essa expressão. E com Lula, né, tem essa coligação aí do executivo com o judiciário, que é extremamente
maléfica para o povo brasileiro, e a mesma coisa lá na Venezuela, exatamente a mesma coisa. Você tem o Maduro ligado ao STF de lá, o TSJ de lá, que é o STF de lá. Por quê? Porque ele botou todos os ministros que ele queria lá. Na época, o Tribunal Superior lá tinha acho que 7 ou 11 ministros, não sei, ele botou 35. Aí, ou seja, indicou todos os ministros novos, aí ele passou a ter maioria de tudo lá, né? Resolveu o problema dele. É o que eu falo para vocês, um absurdo completo, né? E, de novo, as semelhanças são muitas entre Venezuela e Brasil. Como é que o Maduro resolveu o problema lá da eleição com a Maria Corina Machado, né? Ele tornou ela inelegível, igual o Lula está fazendo aqui com o Bolsonaro. O Bolsonaro, que é o principal opositor político do regime, está inelegível. Por que motivo? Não tem motivo nenhum. Ah, o Lula estava inelegível em 2018. Mas o Lula tinha motivo. O Lula teve um processo de 6 anos com inúmeros levantamentos de prova, inúmeros depoimentos, inúmeras delações premiadas, inúmeros buscas e apreensões e coisa e tal, ao longo de 6 anos, com pleno devido processo legal, ampla defesa, duplo grau de jurisdição, podia recorrer para outra coisa. Com tudo isso, o Lula foi condenado. Ou seja, as provas contra o Lula de fato existem, são juridicamente sólidas. Ele foi tornado inelegível em 2018 e deveria continuar inelegível. O absurdo é ele ter sido tornado elegível novamente pelo STF. Isso aqui foi um absurdo completo, isso aqui foi uma coisa fora do normal. E agora o Lula assumiu a exata mesma postura do Maduro, de tornar inelegível o principal candidato da oposição. O Bolsonaro está inelegível nesse momento, exatamente como a Maria Corina Machado está inelegível. Por quê? Sem motivo nenhum. Ah, não, teve uma reunião de embaixadores e não sei o que lá e coisa e tal. Desde quando isso é interferência política numa eleição, pô? A reunião de embaixadores, pode ser que algum deles vote aqui no Brasil, provavelmente nenhum deles vota aqui no Brasil, mas eles não têm influência política para as outras pessoas para votar aqui no Brasil, eles não têm nenhuma forma de interferir na eleição aqui no Brasil. A desculpa deles é, Bolsonaro estava dando um golpe. Como que Bolsonaro ia dar um golpe? O exército estava fora, não teria golpe, é zero, sempre foi zero a chance de golpe no Brasil. E todo mundo sabia disso, inclusive o STF, ou seja, está mais do que na cara que usaram esse negócio para tornar ele inelegível por motivos políticos. É evidente isso daí, né? Ou seja, cada vez que você olha mais para a situação, fica mais parecida com a Venezuela. O que falta aqui no Brasil ainda é uma evidência de uma eleição fraudada como teve lá na Venezuela, porque lá foi um absurdo realmente. Lá você tinha um monte de resultado sem boletim de urna para apoiar o resultado. Isso não existe, né? Isso claramente foi fraude lá, né? A eleição aqui no Brasil pode ter fraude de menor escala, pode ter tido compra de voto e coisa e tal, mas não teve uma fraude tão grande quanto aquela ali. A fraude, o golpe aqui no Brasil foi liberarem o presidiário, liberarem o pinguço corrupto para concorrer. Isso sim foi uma fraude na eleição aqui no Brasil, né? Enfim. E a mesma coisa que o Guzzo. Pô, Guzzo, você sabe, o Lula e o Maduro é a mesma coisa. Não é aqui o Lula que está fingindo ser um estadista responsável, com um diálogo civilizado com ele. Amigo, não tem isso não, cara. É a mesma coisa, essa turma é toda a mesma. E tá aqui, ó, pra dizer que é a mesma coisa, que o Ortega, a mesma situação. Tá o Lula com o Ortega lá, o Ortega não quer nem saber, tá continuando as coisas todas lá, mas o Lula continua amando o Ortega, continua amiguinho dele, querendo resolver diplomaticamente as coisas e não sei o que lá. Não tem jeito. O Lula é dessa mesma turma, é desse mesmo material, é dessa essa mesma força que é o socialismo de merda latino-americano, né? Enfim, e tá aqui, ó. Sob Lula, importações ajudam a financiar a ditadura da Venezuela. É importante lembrar isso. Não é que o Lula seja apenas conivente com o Maduro. O Lula está abertamente ajudando o Maduro. O Lula foi lá nos Estados Unidos tentar costurar um acordo com o Biden para ajudar o Maduro, para levantar sanções e não sei o que lá, para ajudar o Maduro. O Lula não é como assim, o fato do Lula ficar indeciso. Não, o Lula é do time do Maduro. O Lula e o Maduro são a mesma coisa. Se chutar o saco do Maduro, quebra os dentes do Lula. Não tem alternativa. É a mesma coisa, é o mesmo ser, é o mesmo organismo, né? Essa ideia atrasada do socialismo que só leva tragédia, só leva pobreza, só leva desigualdade, onde quer que seja tentada.